Boa noite, irmãos. Graça e paz sejam com todos, amém? Vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Damos graças, rendemos graças ao Senhor, porque estamos aqui, em tua casa, na casa do Pai, onde nós devemos ter liberdade para bater as palmas, para sorrir, para dançar, para adorar, para dar glória a Deus, né? E nessa noite, eu queria ler um texto com os irmãos, que está relatado aqui em Neemias. Neemias capítulo 1, verso 3. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade do nosso pastor, que tem confiado em nós para trazer a palavra que vem do Senhor. Que nessa noite a nossa oração é essa, que você não saia da mesma maneira que você entrou aqui. Se você entrou aqui talvez triste, desanimado, talvez confuso, você possa sair daqui renovado, você possa sair daqui restaurado através da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Se talvez você já entrou aqui feliz, alegre, que você possa sair daqui radiante ainda mais, porque o que Deus tem para nós é alegria, é felicidade, é bênçãos. O que Deus tem para nós, as bênçãos são incontáveis. Então que você possa receber nessa noite o que vem do Senhor para cada um de nós. Amém? Vamos ler o texto? Diz assim, no verso 3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando a Deus dos céus. Vou repetir, irmãos. Verso 3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Até aí por enquanto, irmãos. Vamos pedir que Deus ministre aos nossos corações. Senhor meu Deus, grande Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para adorar ao único, Senhor, que é digno de receber toda a nossa adoração, ao único que é digno de receber nosso clamor, ao único que é digno de receber todo o nosso louvor, ao único que é digno do nosso respirar, ao único que é digno da nossa exaltação, do nosso louvor, do nosso clamor, ao único que é digno de ser exaltado nos céus e na terra. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui a tua mão tem nos sustentado, Pai, até aqui a tua mão tem nos guiado, Senhor, até aqui a tua mão tem nos dado segurança, Senhor, tem nos dado conforto, Senhor. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque reconhecemos, ó Deus, a tua soberania, nós reconhecemos, ó Deus, que se não fosse o Senhor, ó Pai, a tua mão, de nada, Senhor, adiantaria, Senhor, meu Deus, meu Pai, vivermos nessa terra. De nada adiantaríamos, Senhor, passarmos por essas ruas, ó Pai, se não fosse a graça do Senhor sobre nós, ó Pai. Então, Senhor, nessa noite, nós tomamos posse, Senhor, de toda a palavra. Nós tomamos posse, Senhor, de toda aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, ela venha, Senhor, de encontro, Senhor, com os nossos corações, com os nossos desejos, com aquilo também, Senhor, que não agrada ao Senhor, ó Deus, que a tua palavra ela venha de encontro, Senhor, e ela possa, Senhor, nos restaurar, possa nos abençoar, possa, Senhor, nos restaurar, Senhor, e nos dar, Senhor, o novo do Senhor, ó Pai, é o que nós te pedimos,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler aqui o texto de Neemias. A gente vai dar uma pequena introdução do que estava acontecendo aqui. Neemias era um copeiro do rei, né? Ele era judeu, os seus pais eram de Jerusalém, e ele estava trabalhando para o rei da Síria. Ele era copeiro. Neemias era copeiro. Talvez, né, quando eu comecei a estudar esse texto também, na hora sim eu não me lembrei do que fazia um copeiro. Eu já tinha ouvido falar, mas na hora ali do estudo eu tive que pesquisar. Então, talvez também você não saiba o que é um copeiro. Um copeiro, naquela época, o que era? Era alguém que experimentava todo o alimento do rei antes que ele se alimentasse. Era, sabe, uma pessoa em que o rei, podemos imaginar o rei todo-poderoso, o rei, e o rei da Síria naquela época, ele tinha tomado várias terras. Ele era um cara, sabe, o cara era fera. E ele tinha Neemias como seu copeiro, sabe? E naquela época usava-se muito disso, né? Para querer matar, era difícil de chegar até o rei, mas eles usavam muito essa artimanha para poder matar alguém, né? Colocava alguma coisa no alimento. Então, os reis, eles tinham esse copeiro. E Neemias, tudo que o rei ia, né, degustar, ia tomar um copo de água, Neemias era o cara que bebia um golinho antes ali. Se ele não morresse, o rei mandava para dentro. Para vocês verem a importância, né, de Neemias naquele lugar. Para uma pessoa tão importante confiar, né, a sua vida para alguém ali que nem era da sua turma, era de Jerusalém, né? E ele confiava em Neemias, a tal ponto disso, de falar, ó, se você se alimentar e não acontecer nada contigo, eu vou me alimentar, porque é coisa boa. Mas até aí você já entendeu quem foi Neemias, né? Seus antepassados eram de Jerusalém, e ele era o copeiro do rei da Síria, até então. Mas o que nós lemos aqui, no começo dessa história, é que alguns irmãos de Neemias trazem a notícia a ele, de que o seu povo, o povo de Jerusalém, estava sofrendo. Os muros de Jerusalém tinham ido abaixo. As portas de Jerusalém tinham destruídos. Sabe, ele recebe uma péssima notícia. Neemias, ele recebe uma notícia assim desagradável, porque ele tinha familiares, ele tinha famílias naquele local. Mas só para você entender a história, o rei da Babilônia, eles estavam vivendo um momento de exílio da Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele destruiu aquele povo. Ele levou cativo pessoas, homens fortes, crianças fortes, e tinham ficado só lá em Jerusalém, só os velhinhos, só as pessoas que não tinham muito vigor, tinham ficado lá em Jerusalém. E aí Neemias recebe essa notícia, né, de que o seu povo, tudo o que tinha acontecido, e estava lá, o muro caído, as portas da cidade caídas. Eu queria focar nesse ponto, irmãos. A importância do muro. Naquela época, eles construíam a cidade, né, as casas, e aí eles cercavam com o muro para dar uma segurança, né, para aquele povo. E tinha uma porta de entrada.
Nessa porta de entrada, eles verificavam, né? Era tipo um condomínio, se nós podemos imaginar isso, é tipo um condomínio, onde é tudo cercado por medo de violência, né? Por medo, eles querem estar seguros, né? As pessoas que moram no condomínio, elas querem estar seguras. E antigamente era assim, porque antigamente era muita guerra, um querendo tomar as terras do outro, sabe? Então, eles faziam isso, e na porta da cidade, habitavam ali os maiorais, né? O- as pessoas que eram líder daquela cidade, né? Os juízes que julgavam as causas das pessoas, eles moravam ali, nas portas ali, né? Os homens, os primeiro pelotão, moravam ali nas portas. Mas eu queria que você focasse nisso, né? Quando ele recebe essa notícia de que os muros estavam abaixo, ele imaginou algo. Nossa, nós estamos em desvantagem, nós estamos, sabe, submersos, submetidos ao povo que, sabe, que vai querer fazer o que quiser com nós. Sabe, irmãos, se nós olharmos para isso, nós podemos entender a importância de nós estarmos cercados pelos muros. E eu falo nessa forma, dessa maneira, espiritualmente, irmãos. Você pode estar imaginando um muro agora, mas o que é a importância do muro para aquele povo e para nós nos dias de hoje? Estarmos cercados por pessoas que oram por nós, estarmos cercados por pessoas que ajudam, sabe? Cuidam de nós. Essa é a importância dos muros, sabe? É você viver em segurança, é você acreditar que pessoas estão cuidando de você, é acreditar que Deus está cuidando de você, é acreditar que há uma mão do Senhor cuidando de cada um de nós. Isso é a importância, sabe? Que eles imaginavam naquela época colocando os muros, que eles estavam seguros. Sabe? A palavra de Deus diz assim, irmãos, que os anjos do Senhor, eles acampam ao redor daqueles que temem, ele os livra. Sabe, aquele que teme ao Senhor, o Senhor o livra. Os anjos, Deus ordena e os anjos, eles acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Essa é a importância de estarmos com os muros espirituais. A nossa batalha é espiritual, irmãos, sabe? Nós achamos que, nós falávamos sobre isso ontem, né? Todos hoje estão aqui saudáveis nessa noite, estão sem sofrer um acidente hoje, porque a mão do Senhor sustentou. Porque, sabe, os muros, os anjos determinados pelo Senhor, nos guiou, nos sustentou. Se nós estamos aqui nessa noite sãos e saudáveis, é porque o Senhor colocou muros para nos sustentar. O retrato, irmãos, daquela cidade era de desesperança. O retrato daquele local, né? Se nós podemos trazer à memória agora, um local destruído, arrasado, um local sem guarnição. Agora você imagina, irmãos, né? Um local aonde está sem a guarda, aonde está sem segurança, aonde está sem juízes, né? Aonde está sem pessoas ali que julgavam causas, que direcionavam vidas, que direcionavam causas, aquele lugar estava sem. Ou seja, estava tudo torto naquele lugar. Estava sem esperança nenhuma aquele lugar. Estava tudo destruído, muro abaixo, casa abaixo. Mas só que eu queria focar com vocês aqui nesse momento
É nas atitudes, desculpa, irmãos, nas atitudes de Neemias. Sabe, quando ele recebe a notícia, quando ele recebe aquela notícia ruim, o que ele faz? Você leu aqui comigo, irmãos, no verso 3. Aqueles que sobreviveram, né? O irmão dele falando para ele. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Aí no 4 diz assim: quando ouvi essas coisas, Deus abençoe, sentei-me e chorei. Sentei-me e chorei. E passei dias lamentando. Ele sentou, chorou e ficou lamentando por aquela triste notícia, por aquele momento onde ele recebeu, sabe, uma notícia terrível. Irmãos, quantos de nós, quando nós recebemos uma notícia, quando nós recebemos, sabe, uma notícia ruim, desagradável, né? Até um paradigma, quando você fala, ó, tem uma notícia ruim, senta, porque para me falar para você, né? É um ditado. E ele sentou e começou a chorar. E ficou dias se lamentando. Mas só que essas três coisas que ele fez, de nada vai adiantar para ele conseguir sair daquela situação. Essas três coisas que ele fez, essas três atitudes que ele tomou, não leva nenhuma pessoa a conseguir sair daquela situação. Sabe? Aí depois continua. Aí ele falou que passou dias lamentando, né? E depois ele começou a jejuar e orar ao Deus dos céus. E aí ele começa a sua oração. Ele lamentou, ele chorou, ele sentou, ficou muito triste. Mas só que ele teve uma atitude melhor. Não ficou paralisado naquilo ali que ele estava, naquela notícia ruim ali, triste. Ele jejuou, ele orou, ele teve uma ação. Sabe, irmãos, quantas vezes na nossa vida nós recebemos notícias assim e nós paralisamos, né? Só que o que Deus quer para as nossas vidas não é isso, não é que o impacto da notícia ruim ele afete, sabe, a ponto de nos paralisar, a ponto de nos parar, a ponto de nos fazer olhar atrás, a ponto de nos fazer, sabe, reclamar, murmurar, muitas vezes. Deus, Ele quer que a nossa terra, as nossas profundezas, Ele quer que, sabe, aquilo que semeamos no nosso coração seja forte, seja uma terra forte, uma terra, sabe, arada, uma terra amparada, uma terra aparada, para que quando vier as notícias ruins, sabe, nós passemos por elas. Quando vier as notícias péssimas, quando vier as notícias que nos traz a choro muitas vezes, e não é pecado chorar, irmãos. Vamos chorar mesmo, se vier notícia, vamos chorar. Só que chora, e já se levanta, já bate as calças, já se levanta, já se coloca de pé novamente, porque é isso que Deus quer para cada um de nós. E aí ele jejua e ora. Sabe, irmãos, o jejum e a oração, ela é uma influência à distância. O jejum e a oração, sabe, ela não é uma influência onde você consegue ter um acesso com a pessoa
e você consegue conversar com a pessoa, você tenta conversar, consolar muitas vezes a pessoa. O jejum e a oração, ela é uma influência à distância. Sabe, irmãos, aqui nós estamos nessa noite num culto de família. E Neemias, ele estava triste, porque soube dessa notícia dos familiares, sabe? Jerusalém era sua família, eram os seus antepassados, eram os seus pais, os seus avós, os seus entes, muitos estavam enterrados lá. Sabe, irmãos, nessa noite, Deus, ele está nos dando mais uma chance de orarmos, de jejuarmos pelos nossos entes queridos. Se talvez você tem, sabe, orado pelos seus filhos, se você talvez tenha orado pelos seus netos, se talvez você tenha clamado por alguém, por um ente querido da sua casa, da sua família, e talvez hoje você não tenha visto resposta ainda. Nessa noite aqui, Deus marcou um dia com você. Deus marcou um horário com você aqui. E Ele vai te abençoar. Ele vai te dar a resposta que você sempre, sabe, ora em favor daquilo. E talvez hoje você não está vendo a resposta. Mas creia nisso. Assim como Neemias jejuou e orou. Assim como ele tomou essa atitude, ele começou a fazer essa ação de orar e jejuar. Assim também você pode fazer. E você verá resultados. Sabe, irmãos? Eu acredito aqui que não foi do dia para a noite. Até porque, se nós levarmos para o jejum, o que o jejum é? Você se abster da alimentação. Para ter um tempo de adoração a Deus. Só que ele era copeiro. Então, eu acredito que ele não fez todos os dias o jejum. Eu acredito que ele não jejuou todos os dias. Como que ele ia experimentar os alimentos para o rei se ele estivesse jejuando? Então, ele tirou dias, sabe? Então, nós podemos entender isso, que talvez não é do dia para a noite mesmo que as coisas elas vão acontecer, mas elas vão acontecer. Essa é a certeza. Elas vão acontecer porque nós podemos ler aqui que depois que ele começou a orar, que depois que ele começou a jejuar, sabe? Houve um cenário a seu favor. Sabe? O rei, ele começou a olhar o seu copeiro com outros olhos. Sabe? Como que um rei ele vai olhar para um copeiro e ele vai notar que um certo dia, está escrito na Bíblia aqui, está na história, irmãos. Certo dia, Neemias triste já, né? Que ele estava com o coração apertado e ele queria fazer algo. E aí ele se chega perto, frente ao rei, e ele está com a feição, né, com o semblante caído, triste. E aí o rei nota isso. O rei ele fala, Neemias, por que essa tristeza? Por que esse abatimento? Aí Neemias, com certeza, fala, não, estou bem, tô tranquilo. E aí o rei fala, não, isso daí não é normal, você não é assim. Esse abatimento, essa tristeza é de coração. O rei fala bem assim para ele. Agora imagine como que um rei, né, um cara que não precisa ficar notando nada, é um cara bambambam, ele nota ali. Isso é poder de Deus, irmãos, sabe? É Deus quebrando corações, é Deus dilacerando, sabe, aquilo que é pedra, aquilo que é, sabe, aquilo que bloqueia, sabe? Deus dilacera. Deus ele passa assim ele deixa o coração assim maleável das pessoas. E aí, a partir dessa conversa que ele teve com o rei, com o seu rei, né? Ele falou, rei,
eu estou abatido, porque o meu povo, o povo de Jerusalém está sofrendo. Os muros da cidade foram destruídos. As portas, elas caíram. E eu preciso fazer algo. Sabe, irmãos, eu estou resumindo a história. E aí nessa conversação com o rei falou, tá, meu servo bom, meu servo que, sabe, fiel. Quanto tempo você precisa para ir lá e realizar aquilo que está no seu coração? E aí eles entram em uma concessão lá de tempo e ele vai. Ele caminha rumo à reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas o que nós queremos focar aqui, irmãos, nessa noite é que a partir do momento que há uma oração, a partir do momento que há uma ação, sabe? Há uma transformação no meio espiritual. Sabe, ele pediu, não era curto o caminho aonde ele ia caminhar. Ele pediu cartas ao seu rei, então rei, me dá cartas, para que por onde eu passar, as pessoas que são daquela cidade, daquele local, elas não me firam, não me machuquem. E nós podemos ler na história, irmãos, que assim foi. Ele recebeu as cartas. Irmãos, e para você ver, como quando há oração, quando há uma ação, as coisas elas movem a nosso favor. O coração do rei, ele foi quebrantado. Ele abençoou ainda Neemias. Ó, leva isso, leva aquilo, leva. E aonde ele passava, aonde Neemias passava, irmãos, nas tendas, nos locais aonde Neemias passava, sabe, as pessoas iam dando, ó, leva tanto de madeira para você reconstruir, ó, leva tanto de mantimento, leva tanto, leva isso, sabe? Então, irmãos, nessa noite, o que Deus está ministrando em nosso coração é que a tristeza, o choro, ele é aceitável. A tristeza, a angústia, sabe, a decepção, ela é aceitável em nossas vidas. Só que, por um momento, você aceita aquilo, mas você se levanta. Você sacode a poeira, sabe? E se levanta, se coloca de pé e ora ao Senhor. Assim como Neemias, ele orou e jejuou pelos seus familiares. E ele prosseguiu, irmãos, até chegar em Jerusalém. Aonde, encurtando a história, aonde ele foi um dos responsáveis, sabe, por reerguer Jerusalém. Aonde ele foi um líder, sabe, lendo aqui, hoje pela manhã eu estava lendo a história dele inteira, aonde ele foi um excelente líder, aonde, através da sua liderança, ele conseguiu erguer os muros, sabe, pessoas ajudavam. Ele ergueu sublíderes ali, sabe, uma pessoa se levantou, irmãos, uma pessoa só se levantou. Deus levantou uma pessoa, mas através dela foi reconstruída uma cidade. Através da oração do Senhor, através da oração que Neemias fez ao Senhor, sabe? Eu gostaria de ler essa oração de Neemias, porque muitas vezes nós também, irmãos, nós aprendemos, nós oramos, mas muitas vezes eu acredito assim, que nós perecemos, que nós falhamos também porque nós não sabemos orar. E eu gostaria de
de dar esse exemplo aqui da oração de Neemias com você nessa noite. Lê comigo aqui, irmãos. No verso 4 mesmo, no 5. Ele começa assim: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Ele começa reconhecendo a grandeza de Deus. Sabe, irmãos, quando nós se rendemos ao Senhor, quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, nós já estamos no caminho certo. Fiel aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Se você é fiel, se você pratica os mandamentos do Senhor, Ele é fiel com você. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Pedir, sabe, que Deus esteja ouvindo, sabe? Pedir holofote mesmo, irmãos. Ó Deus, chamar a atenção de Deus mesmo. Deus, eu estou aqui. Ouve a voz do teu filho. Sabe, pedir que Deus ouça mesmo. Sabe, não é pecado você gritar para Deus, para que Deus te ouça. Chame a atenção de Deus. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Irmãos, confesse seus pecados ao Senhor. Você vê a oração dele aqui. Ele ora pelos seus pecados, mas ele ora também pedindo perdão pelos pecados dos seus familiares, do povo. Sabe? Se nós lermos a história, o porquê do povo foi tomado pela Babilônia, nós vamos ver que foi por causa do povo, sabe, adorar outros deuses, falsos deuses, o povo largar a mão de Deus mesmo, sabe, o povo negar a grandeza de Deus, o povo, enfim, pelos pecados. Tudo isso causa tragédia, ruína. Nós acreditamos nisso, irmãos. Aí no verso 7 diz assim, na oração de Neemias: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Ou seja, aquele tempo, eles estavam em corrupção. Eles estavam envergonhando o nome de Deus. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Eles não estavam obedecendo aos mandamentos, aquilo que a lei, através de Moisés, através de Deus direcionar Moisés, eles não estavam obedecendo. E ele reconhece isso, irmãos. Sabe? Muitas vezes nós entramos na presença de Deus, muitas vezes nós chegamos na presença de Deus e nós não se arrependemos de todo o coração. Nós não colocamos diante dele o que tem nos, sabe, o que tem bloqueado a nossa vida com Deus. Nós não se arrependemos, podemos se dizer assim. Nós achamos que nós podemos ter aquilo e podemos ter a Deus também. Não, irmãos, nós temos que renunciar. Sabe? Neemias, ele deixou tudo. Neemias deixou ali, sabe, palácio, mansão. Neemias, ele abandonou tudo ali para focar naquilo que Deus tinha determinado para a vida dele. Irmãos, entenda uma coisa. Não estou falando para você largar sua casa, sua família, largar o seu emprego. Não estou falando isso. Mas eu estou falando isso espiritualmente. Largue as coisas para servir a Deus. Largue as coisas que te afetam espiritualmente para servir a Deus. A nossa prioridade tem que ser essa.
servir ao Senhor, fazer conforme a vontade do Senhor, fazer conforme aquilo que Ele nos coloca no coração. E aí no 8 diz assim, na oração de Neemias: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, e eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu o reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Sabe, irmãos, nós podemos aprender que Deus, ele é misericordioso, sabe? Ainda Deus está falando aqui que esse pacto que ele fez com Moisés, que ainda que o teu povo, sabe, fosse infiel, que ainda que o teu povo murmurasse, que ainda que o teu povo, sabe, desviasse as atenções ao Senhor, que ainda que o teu povo, sabe, negasse ao Senhor, ainda eles teriam chance, novamente, de ser reunidos em Jerusalém. Ainda eles teriam chance de um novo recomeço. Sabe, irmãos? Talvez nessa noite aqui, né? Eu falo até para mim, falo para nós. Talvez nessa noite, sabe? O inimigo, ele é terrível nisso. Ele é terrível em querer apontar o dedo para cada um de nós e falar assim, viu? Você já não dá mais nada. Viu? Você está pecando, viu? Você já negou a Cristo quantas vezes? Você quer dar uma de bonzinho agora? Sabe, o inimigo, ele é astuto nisso. Mas, irmãos, assim como nós lemos aqui, Deus, ele é misericordioso. Não estou falando para você pecar, errar, sabe? Acontecer algo na sua vida e você amanhã usar da misericórdia de Deus e depois da manhã você voltar novamente a fazer, a cometer os erros, a negar a Cristo. Não. Mas se você caiu, se você, sabe, se nós falhamos, Deus, ele é misericordioso e ele nos coloca de pé novamente para um novo recomeço. No verso 10 diz assim: esses são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ele estava lembrando, né, o resgate do Egito. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer e temor em teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ou seja, irmãos, aí acaba a oração dele. Sabe, ele pedindo benevolência, ele pedindo sabedoria, ele pedindo, sabe, que Deus concedesse a ele forças, porque o que estava por vir não era fácil, irmãos. Sabe, uma pessoa se levantar para reconstruir uma cidade. Sabe, irmãos, gostaria de parar por aqui. Eu gostaria que você entendesse isso nessa noite. Que o que Deus tem para nós, sabe? O projeto, o plano que Deus tem para nós, uma hora ou outra vai se cumprir. Sabe? Talvez por culpa nossa mesmo, ele não se cumpre antes. Sabe? Talvez porque nós somos infiéis demais
as coisas, os projetos do Senhor não se cumprem antes em nossas vidas. Sabe, irmãos? Essa é uma arma de Neemias aqui, o jejum e a oração, é uma arma que é infalível, irmãos. É uma arma que, sabe, assim como eu falei, não é uma arma, não é uma estratégia onde você... Por isso que nós sempre, sabe, nós sempre falamos, eu com o pastor Paulo, a gente sempre comenta sobre isso, sobre o poder da intercessão. Sabe, muitas vezes você não vê subindo aqui pessoas, outro tipo de pessoas, você vê sempre nós, os pastores aqui, mas só que quem que está por trás de nós? Quem que está intercedendo por nossas vidas? Sabe, quem que está orando por nós para que nós estejamos de pé? Então, irmãos, quem está lá atrás também é importante. Quem está intercedendo também é importante. Quem está orando lá atrás por você também é importante. Quantas vezes Deus não tem nos livrado de algo que nós nem vemos pela oração, muitas vezes não nossa, irmãos. A gente comentava sobre isso. Tem dias assim que você não quer nem ler a Bíblia, irmãos. Tem dias que você quer ficar deitado o dia inteiro, que você, sabe, você está tão cansado mentalmente, fisicamente, que você não quer nem abrir a Bíblia, você não quer nem meditar, sabe? Nesses dias você se vê fraco. E as pessoas, elas olham para você também, elas veem você fraco. Só que quem está intercedendo por você está te sustentando naquele momento. Está te colocando de pé naquele momento. Então, irmãos, nessa noite, creia nisso, que você tem poder para abençoar, para reconstruir, sabe, a vida dos seus familiares, através da oração, através do jejum. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé nessa noite, nesse momento. Nesse momento, irmãos, eu gostaria que você pensasse em um ente querido, em alguma pessoa que você sabe, que você ama, que você gostaria de ver na presença de Deus. Se talvez você não tem ninguém, glória a Deus por isso, que está afastado, que você gostaria de ver na presença de Deus, que você ore pelos seus que estão do seu lado, né? Se você está com alguém aí da sua família, pode abraçar, pode orar por ele, pode interceder pela vida dele, né? Nós falamos aqui nessa noite do poder da intercessão. Então, nessa noite, que você possa abrir o seu coração para Deus. Que você possa fazer como Neemias. Ore pelos seus. Ore para que Deus tenha misericórdia dos seus. Ore para que Deus te dê sabedoria para você chegar até os seus e abençoar os seus. Sabe, nós estamos constantemente numa batalha espiritual, aonde o inimigo ele tem tentado, sabe, destruir lares, aonde o inimigo ele tem tentado afastar as pessoas de Deus. Mas só que nós estamos aqui nessa noite, é para interceder, é para orar um pelos outros, é para clamar pelos nossos. E nós vamos fazer isso nessa noite. Soberano Deus, Pai de amor, nesse momento, Senhor, nós queremos aqui, Senhor,
orar e clamar a Ti, Deus. Assim como o Teu servo Neemias, Senhor, fez, ó Pai. Ao receber aquela notícia, Senhor, de que os Teus parentes, ó Deus, a Tua parentela, ó Deus, tinha sofrido tudo aquilo, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nessa noite, Senhor, nós queremos clamar ao Senhor, ó Pai. Nós queremos orar ao Senhor, ó Pai, pedindo, Senhor, benevolência, Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Senhor, entre com a Tua misericórdia, Senhor. Pedindo, Senhor, que o Senhor, ó Deus, haja, Senhor, com sabedoria, Senhor, através das nossas vidas, ó Deus, através da nossa oração, Senhor, para os nossos parentes, ó Deus, também, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, assim como nós colocamos aqui nessa noite, Senhor, que nós possamos orar, Senhor, pelos afastados, ó Deus, pelas pessoas, ó Deus, que não têm forças, ó Deus, de estar em Tua casa, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que porque talvez já perderam a esperança, Senhor, em Ti, meu Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, talvez, Senhor, eles estejam achando, Senhor, que os muros, eles estão desguardados, eles estão, Senhor, em segurança, Senhor. Oh Deus, mas nessa noite, Senhor, o Senhor veio para mudar cenários, ó Deus. Nessa noite, Senhor, o Senhor está aqui, Senhor, para transformar, ó Deus, os pensamentos, ó Deus, para, Senhor, corrigir, Senhor, ó Deus, os caminhos, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus. Nós reconhecemos a Tua grandeza, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, a Tua soberania, Senhor, sobre nossas vidas, ó Deus. Nós reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza, meu Pai. E nós pedimos, Senhor, perdão, ó Deus, pelas nossas falhas. Nós pedimos, Senhor, perdão, ó Pai, ó Deus, por ter colocado pedras muitas vezes, ó Deus, que nos afastaram, nós mesmos nos afastamos da Tua presença, Senhor, muitas vezes, meu Pai. Nós pedimos perdão ao Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nessa noite, Senhor, nós queremos, Senhor, que, ó Deus, os nossos laços, ó Deus, eles sejam reconstruídos, ó Pai, assim como foi reconstruído, Senhor, os muros de Jerusalém, meu Pai. Nós queremos, Senhor, que nosso amor, nosso primeiro amor, Senhor, com o Senhor, ó Pai, ele seja reconstruído, ó Deus, ó Pai, para que nós possamos voltar, ó Deus, aquilo, Senhor, que o Senhor, na rota, Senhor, que o Senhor destinou para cada um de nós, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, Senhor, ó Deus, os homens dessa igreja, Senhor. Ó Senhor, aqueles que o Senhor tem, Senhor, chamado, ó Deus, para ser, Senhor, meu Deus, o sacerdócio, Senhor, do lar, dos lares, meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor, ungir, Senhor, a cabeça, Senhor, até a planta dos pés, ó Pai. E possa, Senhor, dar vigor, meu Deus. Possa, Senhor, dar sabedoria, Senhor, para eles lidarem, Senhor, meu Deus e meu Pai, com as situações do dia a dia, Senhor. Também, Senhor, abençoa, Senhor, as mulheres, ó Deus. Abençoa, Senhor, derramando, Senhor, da Tua graça, Senhor. Ó Deus, dando sabedoria, Senhor, para essas, ó Deus, que muitas vezes são, Senhor, as nossas intercessoras, meu Pai, que intercedem por nós, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, abençoa, Senhor. Derrama da Tua graça, Senhor, da Tua unção, Senhor. Abençoa, Senhor, ó Deus, os nossos familiares, os nossos filhos, ó Deus. Abençoa, Senhor, os nossos jovens. Abençoa, Senhor, os nossos adolescentes, ó Pai. As nossas crianças, meu Deus e meu Pai. Ó Deus, aqueles, ó Deus, que são o futuro desta igreja, Senhor. Aqueles, ó Deus, que são o futuro, Senhor, dessa nação, Senhor. Que o Senhor possa cobrir, Senhor. Ó Deus, assim como os muros, ó Deus. O Senhor possa, Senhor, estar, Senhor, com os Teus anjos, ó Deus, acampados ao redor deles, meu Pai. Ao redor deles, meu Pai, para que eles possam, Senhor, viver em paz e em segurança, Senhor, debaixo da Tua direção, debaixo dos Teus caminhos, meu Pai, debaixo da Tua graça e debaixo da Tua unção, Senhor, é o que nós te pedimos. E desde já e para todo sempre nós te damos graças. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor nessa noite.